Olá, turminha. Vamos para mais uma prova aí do Senai, vestibulinho do Senai 2019, a prova CGE 2180, tá? Vamos estar trabalhando hoje, né, resolvendo os exercícios de física, tá? Bem tranquilo, mas são bastante exercícios de física que caem no Senai, né, por ser um curso técnico. E mas são bastante teóricos, né, não são tão difíceis. Vamos ver, vamos para o nosso primeiro exercício que é 42. Os itens sobre corrente elétrica. 1. A borracha e o plástico são isolantes térmicos. Lembre-se que a gente já aprendeu isso em aula, né, em aulas anteriores, que até falei para vocês fazer uma analogia, já repeti como um mantra já para vocês várias vezes, que acho que vocês já estão até cansados de saber. Todo bom, para vocês guardarem, todo bom condutor elétrico é um bom condutor térmico, todo mau condutor elétrico, isolante elétrico também é um isolante térmico. Então, fazer uma analogia com, né, termologia e eletricidade, tá? Então, pensar na borracha e o plástico como isolantes térmicos. Então, eles são isolantes elétricos também? Também são isolantes elétricos. Então, também são isolantes térmicos. Então, correta a afirmação 1. 2. Um condutor elétrico conduz bem a corrente elétrica. Tipo, óbvio, né? Um condutor elétrico conduz bem a corrente elétrica? Sim. 3. Um isolante elétrico apresenta resistência à passagem de corrente elétrica. Isso é o que define um isolante elétrico, né? Ele, aqui ó, um isolante elétrico apresenta resistência à passagem de corrente elétrica. Ele dificulta, né? Correto também é 3. 4. Nosso corpo poderá funcionar como um condutor elétrico se entrar em contato com a diferença de potencial superior a 50 volts. Então vamos às alternativas corretas, né? Já vimos que 1, 2, 3 estão corretas. E acabei de ler, se eu colocar o dedo numa tomada com uma tensão superior a 50 volts vai dar choque? Sim, nosso corpo vai se transformar num condutor elétrico, né? Condutor de corrente elétrica. Então, são todas as alternativas corretas. Alternativa E. Então, essa foi a questão 42. Vamos para a questão 45. 43, perdão. A escala Kelvin é obtida pelo prolongamento da escala Celsius, com o zero correspondendo a menos 273, isto é, 273 graus negativos, e na escala Celsius a temperatura de 273 negativo na escala Celsius. A temperatura de 25 graus Celsius corresponde na escala Kelvin. Ele deu uma temperatura em Celsius, que é em Kelvin. Nós também já aprendemos que o Kelvin sempre vai estar 273 na nossa frente. Porque quando é zero na escala de Celsius, o Kelvin já está em 273. E a variação de Kelvin e Celsius é de 1 para 1. Né? Quando o Kelvin foi fazer o experimento, né, o gráfico da temperatura, ele usou um termômetro graduado em Celsius. Então, por exemplo, a temperatura de fusão do gelo é zero em Celsius e 273 em Kelvin. Ebulição da água em Celsius é 100 e no Kelvin é 373. Vejam que ambos subiram 100. Então teve 100 partes aqui em Kelvin e 100 partes em Celsius. Então é 1 para 1. Então para me passar de Celsius para Kelvin é bem simples. Basta eu somar 273. Aí eu vou chegar em 298 Kelvin, alternativa C. Bem simples, né? Questão 46. Observe a figura que ilustra o experimento realizado por Evangelista Torricelli para medir a pressão atmosférica. Segundo o princípio fundamental do barômetro de Torricelli, a altura do tubo de mercúrio, X, né, varia em X, daí vai fazer algumas afirmações aqui. Varia conforme a quantidade de mercúrio? Não, a altura não vai. Não varia de acordo com a quantidade de mercúrio, não. É nula quando se realiza medida ao nível do mar. Não. Quando é medida no nível do mar,
eu vou chegar ali em 760 milímetros de mercúrio, que é onde ele deve estar apontando ali, como ele apontou como P2.0 ali, que seria os 760 milímetros de mercúrio, seria a pressão atmosférica ao nível do mar. Então não é nula, tá? Não é zero, tá? Até ele está mostrando o X também, outra coisa. Olhando para a imagem, vê que a altura X não está chegando lá no P2, que é igual a zero, né? C. Varia conforme a altitude em que, que se realiza a medida. Não, foi para isso que foi projetado o barômetro de Torricelli, para calcular a pressão atmosférica. E quando você varia a altura, eu vou variar a pressão atmosférica. Então, alternativa C. Beleza? Questão 46, agora vamos para a questão 47. Para que uma onda sonora se propague é necessário um meio material. Isso significa dizer que o som não se propaga aonde? Eles precisam de um meio material, tem que ter matéria. Onde não tem matéria? Das alternativas que está ali, onde não tem matéria? No vácuo, nos gases, materiais porosos, gás carbônico, líquidos poucos densos, onde não tem matéria. Onde não tem matéria é no vácuo, então o som não se propaga no vácuo, né? Por isso que é uma grande mentira lá, né? Mas é ficção científica, né? Star Wars, Star Trek, aquelas grandes explosões no espaço, né? Você não ouviria aqueles sons, né, no espaço porque o som não se propaga no vácuo, né? Porque não tem matéria para se propagar, então alternativa A. Bem fácil, né? 49, questão 49. Existem resultados de estudos alertando que o uso de equipamentos para bronzeamento artificial com a finalidade estética aumenta o risco do aparecimento de câncer de pele. Esses equipamentos estimulam a produção de melanina por meio de tecnologia de emissão de radiação. Aí ele quer saber que tipo de radiação é essa do bronzeamento artificial. Se é luz visível, ou seja, eu vejo os raios de luz de bronzeamento, baixa frequência, infravermelho. Infravermelho é do controle remoto da TV, tá? Faz sempre essa analogia aí. Ultravioleta e não ionizante. Turminha, quando a gente quer se proteger, a gente tá falando de câncer de pele, que a gente vai pra praia, pra piscina, a gente passa um bronzeador, né? Desculpa, um protetor solar. E esse protetor, para ser bom, ele tem que ter um protetor de UV, que é raios ultravioleta. O mesmo vale para os óculos de sol, né? Que eu não quero os raios ultravioleta chegar diretamente aos meus olhos, né? Aí tá falando fazer uma analogia à questão do câncer, né? Então, quando eu vou fazer um bronzeamento artificial, o tipo de onda eletromagnética que tem lá é onda ultravioleta. Alternativa D. Questão 50. Observe a figura. A figura ilustra uma história contada pelo escritor grego Plutarco, que Arquimedes teria dito: Dê-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Fecha aspas. A figura e a frase de Arquimedes representam o grande poder de ampliação das forças que se podem obter através das aplicações. Então nós estamos falando nesse exercício através das aplicações da lei de Newton. Ele quer saber esse sistema aí que ele colocou um ponto de apoio e está levantando uma carga mais pesada, se é um plano inclinado, se é uma engrenagem, se é uma alavanca, uma roldana ou uma polia. Nem mencionou se é polia móvel ou uma polia fixa. Lembrando, quando eu falo ali na alternativa D e E, roldana e polia, é a mesma coisa, tá, turminha? Então já tem anula, porque as duas não podem estar corretas. Então, ali claramente dá para a gente ver pela figura, essa questão foi grátis, né, para a gente, é a alternativa C, alavanca, né? Trata-se ali, Arquimedes ali, como uma alavanca. Questão 52. As ondas eletromagnéticas são ondas formadas pela combinação dos campos magnéticos e elétricos que se propagam no espaço perpendicularmente em relação ao outro na direção da propagação da energia. Avalie as afirmações a seguir. 1. Os raios infravermelhos são um exemplo de ondas eletromagnéticas aplicadas em binóculos de visão noturna? Sim, o infravermelho é usado nos binóculos de visão noturna, correto.
2. As ondas de rádio e de televisão são exemplos de ondas eletromagnéticas. Sim, não tem alto-falante, não são ondas sonoras, são ondas eletromagnéticas, né? Que a gente nem consegue ver essas ondas eletromagnéticas. Então também está correta a 2. 3. Os exames de raio-x são exemplos de aplicações de ondas eletromagnéticas. Os raios-x são uma onda eletromagnética, são um exemplo de aplicação de onda eletromagnética. Também correto a 3. Então, sobre o uso de ondas eletromagnéticas, é correto afirmar que quais estão corretas? 1, 2 e 3. Alternativa E. Bem tranquila essa provinha do Senai na parte de física aí, CGE 2180, né? Questão 53. Devemos instalar um aparelho de ar-condicionado em lugares elevados do ambiente, enquanto que uma lareira deve ser instalada no nível do chão do ambiente. Esse procedimento é adotado porque, levando em conta a convecção do calor, primeira afirmação, o ar aquecido é menos denso e tende a subir. Então, quando eu aqueço qualquer coisa, não só o ar, quando eu aqueço, ele expande. Ele aumenta o seu volume. Se eu aumentei o volume, a fórmula de densidade é massa dividido por volume, e onde volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu vou aumentar o meu volume, que ó, vou até desenhar a fórmula aqui para vocês, né? Caneta laser não, aqui ó. Então, é massa dividido por volume. Então, densidade é igual a massa dividida por volume. Então, quanto maior for o volume, como é uma grandeza que eu estou dividindo, a densidade diminui. Então, se eu aumentar o volume, diminui a densidade, ok? Então, o que eu estava falando aqui, o ar aquecido é menos denso e tenta subir. Então, a gente tem que entender que quando eu aqueço alguma coisa, ele aumenta o seu volume. Aumentou o volume, o que acontece com a densidade? Diminui. Então, a alternativa 1 está correta. 2. O ar resfriado é mais denso e tende a descer. Se quando eu aqueço aumenta o volume, quando eu esfrio, diminui o volume. Como densidade e volume é inversamente proporcional, se eu diminuir o volume, a densidade vai aumentar. Então também está correta a afirmação 2. 3. A densidade do ar não interfere na movimentação das partículas. Como não? Se estiver ventando, o ar não entendi bem essa afirmação. A densidade do ar não interfere na movimentação das partículas. A densidade. Ah, entendi agora. Então, ele quer saber aqui o seguinte: se o ar for mais denso, se as partículas se movimentam de forma com maior dificuldade, ou se for menos denso, com mais facilidade. Então, a densidade do ar não interfere na movimentação das partículas. Interfere sim. Então, quando ele afirmou que é não, então está errado a 3. A temperatura do ar não interfere. Opa! Não interfere nas suas partículas. A temperatura do ar não interfere na movimentação da partícula. Agora, ali era antes a densidade, agora a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar o volume do ar. Ou seja, ele vai ocupar mais espaço. Ou seja, como acontecesse a mesma coisa ali no 3 ali. Então, se aumentar mais espaço, lógico que ele vai interferir sim na movimentação da partícula. Então está incorreta a afirmação 4. Então só ficou a afirmação 1 e 2 correta, alternativa A. Beleza? Bem tranquilo também isso aqui. Vamos para a próxima questão. 55. Além de se propagar no vácuo, a luz pode se propagar em meios materiais, desde que sejam meios, a gente vai ter que preencher esse tracinho, ou meios. Vamos lá. Vamos já analisar a primeira parte que cabe ali. Além de se propagar no vácuo, a luz pode se propagar em meios materiais, desde que esses meios sejam meios transparentes. Transparente, ok. Opacos, não, né? Não consegue, a luz não vai atravessar meio opacos. Translúcido, passa. Transparente. Então a gente ficou entre a alternativa transparente, ok, correto.
translúcido, né? Translúcido é quando passa a luz parcialmente. E transparente aqui de novo. Então ficamos dentro da alternativa ACD. Vamos lá, segunda parte. Os meios. Vamos ver, os meios. Ah, tá. Então eu tenho que preencher os dois meios que eu consigo propagar. Transparente e opaco? Não. Translúcido e opaco? Não. Transparente e translúcido. É os dois meios que a luz passa, né? Transparente e translúcido. Transparente, perdão, a luz passa totalmente. Translúcido, a luz passa parcialmente. Então já fechou aí a alternativa D, sem nem precisar completar a leitura aí, né? A segunda parte é os meios ou os corpos, qual que teria que preencher? Opacos podem refletir ou absorver a luz que os atinge, não permitindo que ela o atravesse. Sim, está correto. É o opacos ali mesmo. Alternativa D. Questão 56. Observe o esquema. Aqui eu tenho os vasos comunicantes. Então tem vasos, tem 4 vasos. Todos eles estão com a mesma altura de fluido. Os 4 estão com a mesma altura de fluido. Não estão com a mesma quantidade de fluido, mas estão com a mesma altura. Em relação à pressão exercida sobre o líquido dos recipientes, conclui-se que. Aí a gente tem que lembrar novamente na nossa aula de pressão hidrostática. Como que é a forma de pressão hidrostática? Pressão, vou colocar aqui pressão hidrostática é igual densidade vezes altura vezes gravidade. Então, ó, a gravidade é o mesmo, os caras estão no mesmo planeta. A altura acabamos de ver que é a mesma. O fluido é o mesmo, né? Tá vendo pela cor aí, o fluido é o mesmo. Então eu tenho ali densidade é a mesma, a altura de fluido é o mesmo e a gravidade é a mesma. Então, primeira conclusão que a gente já vai tirar aqui é que a pressão é igual, certo? Se densidade, altura e gravidade são as mesmas, então vou ter a mesma pressão. Vamos ler aqui. Conclui-se que, em relação à pressão exercida sobre o líquido dos recipientes, conclui-se que é maior em 1? Não. É maior em 3? Não. É menor em 4? Não. É menor em 2? Não. É igual nos recipientes 1, 2, 3 e 4. Alternativa D. Perdão. Alternativa E. Tranquilo, turminha? Então, por hoje é só essa prova, tá? Não quero deixar o vídeo muito longo aí para vocês aí, para não, senão vocês desanimam de assistir o vídeo. Daí para nossa próxima aula, nós vamos estar resolvendo aí a prova do Senai também de 2019, a CGE 2163, tá? Então tá bom, e obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para estar ajudando. Valeu, abraço.